Olá, estudantes! Tudo bom? Sou o professor Marco Nunes, do Nerd Cursos Biologia. E agora vou resolver uma questão de biologia sobre ecologia que caiu no Enem 2017. Se quiser, pare o vídeo para ler o enunciado da questão. O tema desta questão é sobre organismos epífitos, como as bromélias. As plantas epífitas são plantas que vivem sobre outros vegetais. Quando uma planta vive sobre outra, ela pode ter dois objetivos: obter nutrição a partir da planta, sendo então uma planta epífita parasita, ou usar a planta como substrato de fixação, sem obter dela nutrientes, sendo então uma planta comensal. São exemplos de plantas epífitas parasitas: o visco e o cipó-chumbo, e de comensais, as orquídeas e as bromélias. As epífitas parasitas possuem raízes sugadoras, chamadas austórios, que penetram nos galhos e troncos até chegar nos vasos condutores de seiva. No caso do visco, as raízes sugadoras se conectam ao xilema e retiram seiva bruta, ou seja, água e sais minerais. A água será a matéria-prima para a fotossíntese do visco. Veja como suas folhas são verdes, um indicativo que possuem clorofila, e então conseguem produzir a glicose que consomem. Por isto, o visco é considerado um hemiparasita, pois é um parasita parcial, produzindo seu próprio alimento. Já no cipó-chumbo, as raízes sugadoras se conectam ao floema, retirando da planta hospedeira seiva elaborada, rica em glicose. O cipó-chumbo é tão eficiente no processo de retirar alimento pronto da planta hospedeira que durante sua evolução perdeu as folhas e os pigmentos fotossintéticos como a clorofila. Como não produzem a própria glicose, o cipó-chumbo é considerado uma planta holoparasita, pois é um parasita com dependência nutricional total da planta hospedeira. Já algumas orquídeas e bromélias são plantas que vivem sobre outros vegetais sem apresentar dependência nutricional, mas a usam como substrato de apoio, facilitando a obtenção de luz para a realização de fotossíntese. As orquídeas absorvem água da chuva através de uma estrutura de consistência esponjosa, chamada de velame, que reveste as suas raízes. Já as bromélias possuem folhas capazes de armazenar a água da chuva. Nas folhas com água armazenada vivem micro-organismos e pequenos animais. Em ambientes urbanos no Brasil, não se recomenda o plantio de bromélias, pois podem se tornar criadouros para as larvas de mosquito da dengue. Quando os organismos que vivem nas folhas das bromélias morrem, são decompostos e fornecem nutrientes para as bromélias. Nas folhas das bromélias, há pequenos pelos absortivos, que absorvem a água e os nutrientes resultantes da decomposição. Estes pelos foliares são os tricomas de absorção. Tá aí, uma foto da bromélia para você dar uma olhada. Tudo explicado, de forma aprofundada, para quem gosta das coisas nos mínimos detalhes. Então, vamos ao comando da questão. Essas espécies absorvem água. Se quiser responder a questão, pare o vídeo e escolha entre as alternativas a correta. As bromélias retêm água em suas folhas e a absorvem na própria folha através de pelos absorventes, chamados tricomas de absorção. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, é isto aí. Questão resolvida e até a próxima questão. Aquele abraço.